Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com o resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Câmara aprova projeto do orçamento da cidade para o ano que vem. Previsão da verba orçamentária ficou fixada em 2,68 bilhões de reais. Ainda falando de projetos de lei, proposta aprovada pelos vereadores proíbe redes atacadistas de barrarem os consumidores na saída do estabelecimento para a checagem das mercadorias compradas. E não parou por aí. Outro projeto aprovado pretende proibir a venda de animais em locais públicos e veículos que não tiverem autorização da Prefeitura. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores durante a sessão de terça. São José dos Campos deve ganhar centros comunitários de convivência para idosos. Essa é a proposta de um projeto aprovado em plenário que prevê ampliar os serviços de cuidado aos idosos na cidade. Solidariedade em Alta, campanha promovida pelo Fundo Social de São José dos Campos, pretende incentivar moradores a ajudar entidades sociais da cidade com doações de produtos ou trabalho voluntário. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. A Câmara aprovou o projeto do orçamento de São José dos Campos para o ano que vem. De acordo com a proposta, o valor da verba orçamentária foi fixado em 2,68 bilhões de reais, que devem ser divididos entre as secretarias da Prefeitura, autarquias e a Câmara Municipal. Os detalhes na reportagem. O projeto que apresenta o orçamento de São José dos Campos para o ano que vem foi aprovado pelos vereadores. De acordo com a proposta, o orçamento total da Prefeitura para 2020 é de 2,68 bilhões. O valor é 5,58% maior que o apresentado na Lei Orçamentária Anual de 2019, fixado em 2 bilhões e 539 milhões de reais. O projeto do orçamento, conhecido como Lei Orçamentária Anual, é muito importante porque é ele que define a expectativa de arrecadação do dinheiro dos nossos impostos e a forma como essa verba será investida e distribuída. Sendo assim, segundo o projeto, as áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, com o equivalente a 787 milhões de reais, e educação, com a verba de 698 milhões. Ainda estão entre as maiores fatias do orçamento as secretarias de manutenção da cidade e de gestão habitacional e obras. A matéria ainda recebeu 2 emendas. A primeira busca adequar a proposta do orçamento às regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, em função do ano eleitoral, enquanto a segunda autoriza remanejamento interno no orçamento da Câmara de até 20% do total. Vale lembrar que o projeto foi construído a partir de várias audiências realizadas pela Prefeitura e também pela Câmara Municipal. No último encontro promovido pelo Legislativo, a população pediu uma série de melhorias para as regiões Norte e Sudeste. Para a região Norte, os pedidos foram para a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros e ampliação da iluminação pública. Já para a Sudeste, foram feitas sugestões para as áreas da saúde, segurança e educação. São José dos Campos pode ganhar centros de convivência comunitários dedicados para acolher idosos. Proposta de implantar os centros da cidade é o objetivo de um projeto de lei aprovado em plenário de autoria do vereador Dilermando Dié. A ideia é auxiliar na promoção social dos idosos, em especial aqueles em estado de vulnerabilidade, oferecendo uma série de atividades recreativas e outros cuidados. Os detalhes na reportagem. São José dos Campos ganhou mais um reforço na política de auxílio e proteção aos idosos. A Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza a Prefeitura a implantar na cidade centros comunitários de convivência e respeito aos idosos, que serão conhecidos como SECORE. Estes centros seriam estabelecidos por meio de termos de colaboração com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.
Com esse projeto, o que a gente propõe é que entidades interessadas do terceiro setor façam parcerias com o poder público e, com isso, nós ampliamos o número de atendimento. Ainda segundo o vereador, os centros de convivência irão atender idosos a partir dos 60 anos, tendo como prioridade aqueles em situação de vulnerabilidade, vítimas de isolamento social ou então idosos com baixa renda. O local irá oferecer uma série de atividades recreativas voltadas para a integração social, de modo a garantir maior qualidade de vida para essa parcela da população. Os centros ainda irão contar com uma equipe de cuidadores. Óbvio, né, de um tratamento ali, de uma assistência, né, psicossocial, um acompanhamento do ser humano como ele merece. Até ando chamando de creche para idoso. Não tem problema, que seja, desde que esse idoso, esse ser humano, seja tratado com dignidade, com respeito, dentro de uma casa que tenha pessoas, entendeu? Que seja acompanhado pelo social da prefeitura, Secretaria Social da Prefeitura, não é? Dentro de um planejamento, para que essas pessoas mereçam todo o respeito necessário. O projeto também prevê que os centros deverão oferecer refeições para os idosos, levando em consideração um cardápio com dietas específicas para diabetes, hipertensão, obesidade, entre outros. Todas as atividades serão supervisionadas e fiscalizadas pela Secretaria de Apoio ao Cidadão. E que esse gerenciamento ele é uma coisa automática, né? Porque na medida, inclusive, que o poder público deve entrar com uma participação de recurso, né? Então é lógico que tem que acompanhar. Segundo a justificativa do projeto, em São José, a população de idosos deve dobrar e superar o número de adolescentes até 2030. Em 14 anos, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos na nossa cidade deve passar de 9,8% para 20%. Já o número de adolescentes deve cair de 21,8% para 17%. No próximo bloco, o assunto é causa animal. Projeto aprovado pretende proibir comércio de animais em locais públicos e veículos. A intenção é coibir a venda clandestina. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão de terça-feira. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com os destaques da sessão realizada na terça-feira. Além do Pinga Fogo, momento dedicado para que os vereadores apresentem à população informações de interesse público, a sessão contou ainda com a apreciação de uma série de documentos em plenário. Os vereadores aprovaram 51 documentos durante a 74ª sessão do ano. Desse total, foram 44 requerimentos, 5 moções e 2 atas. A maior parte dos documentos solicitava informações à Prefeitura sobre serviços diversos e pediam ações de manutenção pública e melhorias na cidade, como poda de árvores e rondas policiais em bairros da cidade. 2 moções aprovadas foram incluídas para a votação durante a sessão, ambas com temas semelhantes. Uma delas, de autoria do vereador Sérgio Camargo, manifestava repúdio à decisão do Supremo Tribunal Federal, que julga ilegal a prisão de condenados em segunda instância, quando ainda cabe recurso. A outra, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, demonstrava apoio à PEC 410, que inclui na Constituição Federal de 1988 a possibilidade de prisão para réus condenados em segunda instância. Já durante o Pinga Fogo, 5 vereadores usaram a tribuna para tratar de assuntos de interesse público e temas como coleta de lixo, meio ambiente, obras e esporte. A primeira a usar o espaço foi a vereadora Amélia Naomi. Ela denunciou a falta de fiscalização do contrato de coleta de lixo na cidade. De acordo com a parlamentar, houve redução no número de caminhões de lixo e de coletores que saem da garagem da empresa Sustentare no bairro Chácaras Reunidas. Com foco em ações de preservação do meio ambiente no bairro Urbanova, o vereador Ciborgue citou o andamento das obras do PEV, que será instalado no bairro. Ainda sobre o assunto, o vereador citou a Feira de Produtos Orgânicos, realizada no Parque Ribeirão Vermelho, e a ação que resultou no plantio de novas árvores no parque.
Já o vereador Lino Bispo reforçou o empenho do Legislativo em acompanhar as reuniões que trataram do transporte adaptado e da distribuição de remédios de alto custo em São José. O vereador Zé Luiz também utilizou a tribuna. Ele parabenizou a eleição da nova diretoria do São José Esporte Clube para o triênio 2020-2022 e ainda destacou a importância do recadastramento biométrico, que é obrigatório nas próximas eleições. O último a falar durante o período do Pinga-Fogo foi o vereador Sérgio Camargo. Ele agradeceu a moção de sua autoria aprovada em plenário, contrária à decisão do STF em julgar ilegal a prisão após condenação em segunda instância. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Os vereadores aprovaram a proposta de autoria do vereador Ciborgue, que pretende proibir a venda de animais nas ruas ou em veículos. De acordo com o parlamentar, a ideia é garantir o bem-estar dos animais e impedir o comércio clandestino. Mais informações você confere na reportagem. São José dos Campos ganhou mais um importante reforço no combate aos maus tratos aos animais. Foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Ciborgue, que proíbe a venda de animais na rua ou em veículos. Segundo o vereador Ciborgue, a criação da matéria foi motivada por denúncias feitas pela própria população. As pessoas estavam fazendo a denúncia ao nosso gabinete que várias pessoas estão vendendo animais próximo aos shoppings, dentro de carro. E você não sabe a procedência desse animal. Quem é que está vendendo e como é que esse animal está. Se esse animal está em boas condições físicas e de saúde. Segundo o projeto de lei, a legislação não se aplica para feiras ou eventos públicos e privados, desde que haja uma autorização para a venda de animais nesses locais. Ainda segundo o autor da proposta, o projeto visa incentivar as pessoas que querem ter um animal de estimação a procurar locais credenciados como lojas de produtos pet. Quer comprar um animal, você vai numa loja, num pet, você procura os locais credenciados que podem vender os animais. Por quê? Quando você compra um animal de um pet, você recebe o animal vacinado, vermifugado. A proposta ainda prevê multa para quem descumprir a lei. O valor será de R$1.000. A fiscalização será feita pelo poder público, mas cada cidadão tem papel fundamental no processo de fiscalização e denúncia, acionando os órgãos competentes como o Centro de Controle de Zoonoses e a Polícia Militar. Você, munícipe, ligue para a Prefeitura através do 156, ligue para a Polícia Militar através do 190, faça denúncia. A venda de animal é crime. A venda e maus tratos também. Essa pessoa ela tem que ser punida, essa pessoa tem que ser penalidade. Ela tem que receber a pena, tem que pagar a multa e, se for o caso de cadeia. Mas para quem deseja ter um animalzinho, outra opção, além das lojas especializadas como os pet shops, é a adoção. Este gesto de amor pode dar uma vida nova a centenas de animais que esperam por um lar na nossa cidade. E no próximo bloco, continuamos a falar sobre projetos de lei. Você vai conhecer detalhes da proposta aprovada pelos vereadores que proíbe redes atacadistas de barrarem os consumidores na saída dos estabelecimentos para a conferência das mercadorias. Ainda vamos te mostrar uma bela iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de São José, que lançou uma campanha para as entidades da cidade. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Um projeto de lei aprovado na Câmara pretende proibir as redes de supermercados atacadistas a checar as compras dos consumidores na saída dos estabelecimentos. A proposta, de autoria da vereadora Dulce Rita, tem o intuito de evitar constrangimentos e também evitar esta prática considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Quem já foi a algum supermercado atacadista da cidade pode ter sido obrigado a passar por uma situação constrangedora, ser barrado na saída para passar por uma conferência dos produtos comprados. Essa é uma prática comum em alguns estabelecimentos, que pode estar com os dias contados. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei, de autoria da vereadora Dulce Rita, que proíbe as redes de supermercados atacadistas a reterem os consumidores na saída, com a exigência de uma nova conferência das mercadorias. Segundo a vereadora, o objetivo é oferecer ao consumidor um atendimento ágil e sem burocracia. Como aponta a vereadora na justificativa do projeto, a conferência de mercadorias após a efetuação da compra já é considerada abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, o projeto de lei visa garantir esse direito e evitar situações vexatórias e incômodas. Ainda segundo o projeto, o supermercado que descumprir a lei sofrerá advertência por escrito e será notificado para sanar a irregularidade no prazo de 48 horas. Caso não cumpra a determinação, será aplicada a multa no valor de 5 mil, que pode dobrar de valor em caso de reincidência. Durante todo este mês, São José dos Campos está se mobilizando para trabalhar a solidariedade entre os moradores. É a campanha Dia de Doar. O projeto realizado pelo Fundo Social tem o objetivo de incentivar a população a fazer doações para centenas de instituições cadastradas no fundo, que precisam de alimentos, roupas, móveis e outros artigos. Nós fomos conhecer um pouco desse projeto e, quem sabe, conseguir te comover a aderir à campanha. Confira! É neste galpão que ficam guardadas as doações recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São José. Aqui é feita toda uma triagem do material, que com muito cuidado é embalado e preparado para ser entregue a uma das mais de 100 entidades parceiras cadastradas. Instituições que precisam e muito da nossa ajuda, como lembra a presidente do Fundo Social, Vanessa Ramuti. Para intensificar as doações, durante todo esse mês, o local está promovendo uma campanha chamada Dia de Doar. A ideia é mobilizar toda a sociedade em uma corrente de solidariedade. Porque o ato de doar é algo que faz muito bem para nós, né? Faz bem para a alma. Então, esse mês de novembro, São José dos Campos está com a campanha Dia de Doar. Então, venho aqui pedir aos munícipes que acessem o site, que entrem no doasaojosé.com.br e lá encontre a sua causa e faça a sua doação. Participar da ação é fácil. Basta acessar a página da campanha e escolher uma entidade que irá receber a sua ajuda. Elas estão divididas em diversas áreas. Depois é só escolher o que você deseja doar, baseado nos pedidos da própria instituição, que pode ser ajuda de produtos e materiais, doação do tempo, como trabalho voluntário, ou até mesmo doação em dinheiro. O Fundo Social disponibilizou as entidades para a campanha Dia de Doar. Dentro do site Doa São José, você escolhe a entidade e ali você tem um botão Doar Agora. Esse botão ele faz toda a diferença, porque é uma ferramenta que a entidade tem para captar dinheiro. Além do site, as doações também podem ser feitas de maneira avulsa, procurando diretamente o galpão do Fundo Social de Solidariedade, que fica no Parque da Cidade. Entre as doações, o local recebe alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas, brinquedos, produtos para animais de estimação, sofás, camas, móveis como mesa, cadeira e cômodas, além de fogão, máquina de lavar e geladeira. Roupas e alimentos estão entre os produtos mais doados. Para se ter uma ideia, só este ano o fundo já recebeu mais de 280 mil peças de roupas. Ainda assim, como lembra a presidente do Fundo Social, esse número pode ser ainda maior com a mobilização de todos os setores da sociedade em prol da campanha Dia de Doar. Tem um exemplo muito legal que já está acontecendo. A Urbã, a parte do RH da Urbã, já adotaram o Lar Salete. Então, eles vão estar arrecadando leite em pó. Nós temos toda a rede municipal participando da campanha. Vamos ver o que vai vir aí de surpresa dessa criançada. E venho aqui pedir para que todos os munícipes participem dessa campanha, que é uma campanha muito especial. E para te estimular ainda mais sobre a importância de uma doação, fechamos essa reportagem com um belo exemplo. Esse aqui é o Júnior, representante da Pastoral da Saúde aqui de São José. Ele veio ao Fundo Social para buscar uma cadeira de roda que será doada para a entidade. Um gesto simples, como o próprio Júnior lembra, mas que com certeza vai mudar a vida de um dos assistidos pela instituição. A alegria é muito grande, tá? Então com pouco ali de quem doa, se torna muito de quem recebe, né? O Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.